Olá pessoal, eu me chamo Matheus e junto com os meus colegas Isaac e João Vitor, a gente vai falar sobre o TeamSort, que é um algoritmo de ordenação muito utilizado na prática, no dia a dia. E a gente vai começar com os conceitos básicos e depois vamos passar com uma visão aprofundada dele. Bem, ele foi criado em 2002 pelo Tim Peters e ele é considerado um algoritmo híbrido, porque ele combina o Merge Sort com a variação e o Insertion Sort. E dessa forma ele consegue unir a boa eficiência para grandes dados do Merge Sort e a ótima eficiência do Insertion Sort para listas pequenas. E bem, sobre complexidade, no melhor caso, onde a gente já tem uns dados ordenados na lista, ele trabalha em ordem n. Mas no pior caso e no caso médio, ele trabalha em n log de n. Então você vê que mesmo no pior caso ele trabalha em boa complexidade, em bom desempenho. Outra coisa importante também é que ele é estável. Então, para aplicações que requerem que os dados eles se mantenham em uma determinada ordem, ele é muito bom, porque ele pega os dados duplicados e mantém na ordem natural. E, enfim, como é que funciona o TeamSort, basicamente? Ele tem 3 etapas. A primeira etapa, ele vai escanear ali a lista e vai dividir em runs. Essas runs são subsequências já ordenadas, em ordem crescente ou decrescente. Depois ele passa para essas runs e aplica o insertion sort nelas. E na terceira etapa, ele vai combinar essas runs usando o mesh sort. É aí que entra a parte híbrida, né, do algoritmo. Ele combina os dois algoritmos. E o que é que são essas runs? Bem, eles são basicamente subsequências, né? Partes já ordenadas da lista. Então, muitas vezes você tem um grupo de dados que já tem alguns trechos ordenados. E ao invés de aplicar a ordenação nesses trechos, o TeamSort ele identifica isso e economiza bastante tempo de execução identificando essas runs. E agora a gente vai ver um pouco mais sobre o funcionamento e implementação com o meu colega João Vitor. Bom, pessoal, estou aqui para mostrar a vocês como funciona o algoritmo TeamSort implementado em Python. Estou aqui primeiramente com o método TeamSort, da classe TeamSort, onde nele vai ser o método raiz do algoritmo, onde primeiramente a gente vai pegar a quantidade de elementos do array passado e o minRum, que seria a quantidade mínima de elementos que o RAM pode ter, que varia entre 32 e 64. Depois a gente tem a parte do insertion sort, onde cria esses minruns ordenados crescentemente. E a segunda parte, onde faz o merge entre eles, que no caso seria pegar esses blocos de minrun já ordenados e juntar eles de dois em dois, no caso criando grupos maiores até chegar ao array totalmente ordenado. Sobre o funcionamento do insertion sort, ele começa do for, da linha 3 ao 9, onde ele pega do segundo elemento do run até o último elemento do run. Primeiramente ele guarda o valor atual, que seria, no caso do começo, o segundo elemento do run, e a posição do primeiro elemento do run. Segundamente ele vai para o for, que é da linha 6 ao 9. Esse for ele consiste da seguinte forma: ele vai percorrer da direita para a esquerda o run, e enquanto ele não chegar no começo e o valor atual for maior que a chave, ele vai empurrar o valor para a direita e vai ir para a esquerda. E por fim, no caso, ele vai encontrar a posição certa onde o elemento está e vai se repetir esse processo até ordenar crescentemente todo o run. Sobre a implementação do Merge Sort, primeiramente ele divide os runs em arrays temporários, left e right, declara os dois índices de referência por run esquerdo e por run direito, I e J respectivamente, e K, que é a posição atual de inserção no array principal. No primeiro while, enquanto ambos os runs tiverem elementos, ele vai verificar qual é o próximo elemento da ordem crescente, se é o elemento de referência do run esquerdo ou do run direito. Ele vai verificar e vai colocar esse elemento na posição de inserção K, e logo em seguida vai adicionar o índice da posição de referência do run que forneceu o elemento, I para o run esquerdo e J para o run direito, e logo em seguida vai avançar o índice da posição de inserção K. Logo em seguida tem dois whiles. Esses dois whiles é para verificar, no caso, né, para copiar, na verdade, os elementos que sobrarem do run esquerdo ou do run direito. O primeiro passo é identificar as runs. No nosso exemplo, temos um array com 3 elementos que, depois da detecção, foi dividido em 6 pedaços. O primeiro pedaço contém os números 7, 3, 2 e 1, que estão em ordem decrescente. Como o TeamSort trabalha melhor com runs em ordem crescente, nós precisamos inverter esse pedaço antes de continuar. O segundo passo é garantir que cada run tenha pelo menos 2 elementos, pois nesse exemplo estamos usando um min-run simplificado de 2 para facilitar a explicação. Na prática, um min-run ele costuma variar entre 32 e 64 para otimizar o desempenho. Se uma run tiver menos elementos que o mínimo, o TeamSort ele aumenta o tamanho usando o insertion sort para ordenar. Antes de juntar, o TeamSort analisa os últimos pedaços da pilha para decidir se deve mesclar. Se houver 3 ou mais, ele aplica a regra de comparação entre os 3. Se houver apenas 2, ele aplica a regra dos 2 últimos. No exemplo, com 3 pedaços de tamanho 3, 2 e 2, como o mais antigo não é muito maior que a soma dos dois mais recentes, e o penúltimo não é maior que o último, a mesclagem é feita. Esse processo se repete até sobrar apenas um pedaço com todos os elementos ordenados.